Agora você vai ter os exatos 3 passos que me fizeram fazer $100 se tornar mais de $1.000 e eu fiz tudo isso ao vivo no meu canal, todas as operações, a gente estava sempre em live e eu fiz isso só para mostrar para vocês que independente do valor que você começar, você pode se dar bem com futuros. E se você nunca operou ou se você já perdeu dinheiro com isso, ainda assim esse vídeo é para você e talvez seja por conta do terceiro motivo que você tenha perdido dinheiro. Então, o terceiro passo que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar muito aí a ter resultado com futuros. E se você ainda não sabe nada, pode ficar tranquilo que vai ter todos os passos e tem inclusive materiais aí na descrição para te ajudar do absoluto zero. Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar isso para você. E agora mostrando na tela do TradingView para vocês entenderem mais claro, uma das moedas que mais me permitiu alavancar, que inclusive eu postei um Reels e eu postei um Shorts também. Então se você não me segue no Instagram, você está perdendo muita informação de ouro que eu mando lá. Inclusive eu faço vários informativos por lá de oportunidades e várias coisas que talvez eu não consiga mandar por aqui no YouTube. Então eu já recomendo você me seguir lá, tem aí na descrição Léo Fava. E a Aster foi uma das primeiras moedas que me permitiu fazer isso. Se você já opera no mercado de meme coins, que é um dos conteúdos que eu faço aqui no canal, você sabe bem que eu acompanho aí grupos de call, que eu acompanho Twitter e eu fico bem ligado sobre as novidades de criptomoedas e meme coins. Então a Aster foi uma moeda que entrou com uma grande onda aí de uma DEX, que é uma plataforma de futuros, e por conta disso eu vi ela pegando uma tendência de alta em todos os grupos e todas as pessoas se posicionando de uma forma a mostrar que a Aster iria muito longe. Inclusive ela foi listada na própria DEX dela, dava para você abrir long nela a partir do 0,2 centavos. Eu abri ela nessa região aqui do 0,73, 74, que foi quando ela fez essa correção aqui. E hoje aqui com os meus indicadores a gente consegue aí fazer essa análise. Inclusive, se você olhasse o gráfico mais longo, você ia perceber que ela começou a seguir a tendência de alta e após as listagens ela deu essa explosão aqui de quase 60%. E aí ela buscou essa liquidez aqui caindo cerca de 10%. Isso aqui é uma das estratégias que me fez alavancar de 100 para $400 com apenas essa operação. E apesar de tudo eu entrei com os $100 aí sem seguir uma gestão igual todas as pessoas falam. Nossa, você deve entrar só com 1 a 2%. Eu realmente acredito que é bom sim você seguir um bom gerenciamento de tamanhos de entrada e de alavancagem. Só que existem oportunidades que às vezes elas passam e a gente sabe que são boas oportunidades, assim como eu tive todo esse feeling, essa experiência, essa bagagem de entender o potencial dela. Isso me fez, fora a análise gráfica com os indicadores, com a nossa análise de liquidez, fez com que eu pegasse ela aqui nessa região e fizesse um long nela aí de 10x e olha só o quanto ela subiu. Isso aqui na outra tarde, no outro dia, ela já tinha atingido tudo isso aqui. É claro que eu fechei uma parte da operação, depois eu vou deixar os prints aí para vocês. E isso foi uma das primeiras operações que me permitiu alavancar bastante. E em segundo lugar, que é uma das coisas que vai impactar muito no seu trade, fora o fator, tá? Se você não sabe nada de futuros e eu já estou entrando de cara nesse assunto, eu vou te recomendar uma coisa. Tem um mini curso aqui de futuros que eu pego na sua mão do absoluto zero. Como que você vai pegar o dinheiro, colocar na corretora, como que você abre a operação, como que você seta a alavancagem. Tudo que a gente faz aqui são operações alavancadas, então subiu 132%. Como eu estava 10x, se eu não tivesse tirado nada da operação, se eu não tivesse realizado nada de lucro, eu teria feito 1.300%, tendo feito aí $1.300. E, inclusive, isso aqui é uma das coisas interessantes para falar sobre o segundo ponto, que é analisar as moedas com mais variação dentro das corretoras, como a BingX ou até mesmo outra corretora que você utiliza. Eu recomendo você utilizar a BingX, inclusive tem um link aí no qual você participa aí de um torneio e também tem várias oportunidades aí de cashback na hora dos seus trades que você pode usar esse saldo para fazer novos trades. Então, inclusive, isso aqui é muito interessante para você olhar nos futuros
que você pegando moedas com grande oscilação, como por exemplo, eu dei uma puxada ali, a River, ela tá com uma grande aí oscilação. Vamos puxar aí no 1 minuto, porque numa hora ela ainda está em queda. Aqui, numa movimentação de scalper, a gente olha moedas que está com bastante volume, no caso ela aqui mostrou muita força, que inclusive nosso indicador aqui, ele deu essa chamada para entrada a partir desse ponto, com o stop aqui embaixo. E, apesar de tudo, se ela capturar a liquidez, seguindo aí a tendência que ela está aqui, ela realmente pode continuar esse alvo. E aí uma das coisas que eu ia passar para vocês é você analisar aí esses fatores, que é você olhar nos 5 minutos, no caso, olha só, eu estava olhando no 1 minuto e eu estava enxergando de uma forma. Nos 5 minutos o meu indicador mostrou que ela está em uma tendência de baixa ainda, está em tendência de queda, e ela reverteu para uma queda, um short, essa águia vermelha. Então, isso aqui é uma das coisas que você pode errar, que é o segundo passo que você precisa ter aí para você pegar boas operações. Você olhar nos 5, nos 15, no 1 hora, você olhar em vários tempos gráficos para você entender aonde os alvos podem buscar no gráfico, por exemplo, nesse topo, nesse fundo, são áreas de liquidez aí que o gráfico pode tender a buscar. Então, se você analisar em todos esses tempos gráficos e você traçar bem os momentos aqui do gráfico, você tende a identificar bons momentos. E lembrando que, falando do terceiro, que é o maior e talvez o seu maior acerto, se você analisar, eu vou falar aí por último. Já deixa o seu like, me fala se isso aqui ficou claro para você, se faz sentido. Inclusive, depois eu vou mandar um relatório dessas operações para ficar melhor ainda. Esse vídeo tem como objetivo te ajudar a atingir esse resultado, então mais importante do que você ver o resultado, inclusive tem uma operação de ontem que eu vou deixar o print aqui com o resultado. Então a intenção desse vídeo é fazer você conseguir o resultado. E aqui vamos para o terceiro ponto, que é muito importante na hora de você fazer qualquer trade. Inclusive descarregou ali a luz. É você analisar o Bitcoin e analisar ele dessa mesma maneira que a gente está fazendo, que é analisar os tempos gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 1 hora. Que se ele está em tendência de queda, dificilmente, mesmo que uma moeda esteja subindo, esteja em tendência de alta, e ela tenha tudo, mesmo o RSI alto, ela pode ainda assim cair, reverter, seguindo a tendência do Bitcoin. O Bitcoin é o que traz a liquidez para todo o mercado. Então, se você opera futuros em cripto, você vai se basear no Bitcoin em qualquer decisão que você for tomar. E esse indicador que eu uso, esse primeiro aqui de cima, eu tenho ele disponível no Discord, na aba de ferramentas. Você pode ir lá e buscar esse indicador para facilitar para você operar. E você também pode pegar esse outro que apresenta essas zonas aqui, que você pode se aprofundar para entender um pouco mais sobre futuros, que são choque, quebras de estrutura. Aqui são topos e fundos que demonstram aqui zonas de liquidez. E aí o que eu recomendo para você que está começando, eu fiz um conteúdo extremamente exclusivo para pegar você do absoluto zero e fazer você fazer esses resultados. Que inclusive, se eu não fosse uma pessoa séria, eu já teria sumido da internet. De acordo com tudo que eu estou fazendo aqui, ensinando e os conteúdos que eu passo, tem um mapa dos futuros que eu vou deixar aí nos comentários e vou deixar aí na descrição, que é um material que vai pegar na sua mão do absoluto zero e fazer com que você tome boas decisões e esteja aí do lado certo do mercado, provavelmente na área das pessoas que vão lucrar. Então, a partir desse terceiro ponto, eu vou concluir com uma única chamada que vai fazer mudar totalmente seus resultados, que é você ir contra tudo que todos os traders falam para você, que eu comentei no começo, que é, se você quer alavancar o seu dinheiro, seja em futuro, seja em meme coin, eu não acredito naquela lógica de você entrar sempre com 1, 2% do valor da sua entrada. Se você quer fazer resultados reais e sinceros, com bons lucros, muitas vezes você vai ter que fazer operações que são
de valores maiores. Você às vezes vai ter que arriscar uma parte maior do seu capital, a não ser que você tenha muita banca. Então, se você tem uma banca de 10 mil dólares, você entrar com 200 dólares e fazer 50, 100 dólares de take profit, isso aí talvez seja suficiente. E uma das coisas que eu desrespeitei muitas vezes antes de começar a ser lucrativo em futuros, que me fez inclusive perder mais de 2 mil dólares aí somente com erros, é não seguir exatamente uma gestão de 3 para 1, que foi o que fez com que eu fizesse muitos acertos compensarem os erros. Como que isso funciona? Se você faz uma operação de 3 para 1, se você vai lucrar, por exemplo, 60 dólares, o seu take profit é 60 dólares, o seu alvo de lucro, e seu alvo de prejuízo é 20 dólares. Então, se você errar 3 trades e acertar um, você ainda fica no 0 a 0, e caso você acerte 2 trades e você erre 5 trades, você ainda assim estaria positivo. Muita gente erra nessa lógica de 3 para 1. E eu cortei esse trecho do vídeo com a minha câmera, porque o áudio ficou desincronizado, e aí eu tô agora só com áudio para concluir essa parte. Então, se você quer continuar e quer aprofundar o seu conhecimento em futuros, vai ter o mapa do futuros aí na descrição e todos os mini cursos grátis que a gente tem aí de futuros, e inclusive o YouTube vai estar recomendando aí outro vídeo para você. Então, se você focou em meme coin, usando isso aqui você pode facilmente aí aproveitar boas oportunidades em futuros. Então é isso, se cadastre na BingX aí embaixo que eles também te fortalecem aí nas operações. Então bora pra cima, já deixa seu comentário e seu like para engajar e agradecer aí pelo conteúdo. Bora pra cima.